No dia 27 de maio ainda, vejam aqui, ó, 27 de maio, eu enviei essa atividade no livro de português, que começa na página 23 até a página 27. Já se passaram 11 dias, vejo aqui, ó, a data em que enviei foi no dia 27 de maio, numa quinta-feira. E de acordo com o eu esclareço nesse vídeo aqui, eu disse que nós iríamos corrigir na próxima semana, na quinta-feira da próxima semana. Vou mostrar para vocês aqui qual seria o dia em que nós iríamos corrigir. Veja lá, eu enviei no dia 27 para nós corrigirmos no dia 3, que seria a próxima quinta-feira. Só que vocês que estão acompanhando diariamente as aulas devem estar lembrados que nessa semana que passou eu enviei uma outra atividade de português, que foi aquela do aviãozinho, sobre sílabas e classificação das sílabas, adiando, portanto, a correção dessa atividade para hoje. Então, na aula de hoje é isso que nós vamos fazer. Nós vamos corrigir essa atividade aqui, que essa daqui é o que começa na página 23 com o texto Picasso, vai até a página 24 o texto, e nas páginas seguintes, 25, 26 e 27, é que tem a atividade que está totalmente relacionada com o texto. Então é isso que nós iremos fazer na aula de hoje. Vamos corrigir essa atividade. A princípio, nós vamos ler o texto. Acompanhe comigo, espero que vocês tenham feito, porque essa videoaula é só para corrigir. Vocês irão acompanhar a videoaula para saber se acertaram. Se por um acaso vocês cometerem algum erro, vocês vão lá, apagam e colocam a resposta correta. É desse modo que nós estamos fazendo desde o começo. Vamos lá para a leitura. Picasso. Picasso, desde pequeno, fazia troça com traços. Parece piada, mas dizem que é pura verdade. A primeira palavra que disse foi lápis. E zapt, não parou mais. Desenhava as touradas da Espanha, cavalos, bonecas, menino levado. Cresceu, foi para Paris. Impressionado com a cidade, registrou tudo que viu. Mas um grande amigo partiu, e com ele as cores, sobrou o azul, quadros de dores. Logo conheceu uma moça, na tela branca a paixão vermelha, corou de rosa sua paleta. Mas a fase mais engraçada foi a cubista. Picasso embaralhou as formas, brincou com as normas. Cubismo, mosaicos, caquinhos, pedaços. Na época, foi aquele estardalhaço. Desenhou perfil de frente, pôs bumbum no lugar dos braços. Fez tudo diferente. Arte não é fotografia, que registra o modelo real tal e qual. Na tela, a imagem que fica é Picasso e não tem igual. Esse texto foi escrito por Adriana, vejam aqui a Adriana, no ano de 2000. Agora, de posse dessa leitura, nós vamos fazer aqui a interpretação. Veja aqui, ó, compreensão do texto. Vamos estudar o texto. No texto que você leu, a autora encontrou uma maneira bem diferente de registrar a biografia de Picasso. Em versos, foi o que ela fez, como nós vimos. Ela registrou uma parte da história do Picasso em versos.
Aqui na letra A, nós temos essas 4 opções aqui, ó, aonde o objetivo dela é colocar na ordem cronológica. Que seria a ordem cronológica? É a ordem como os fatos aconteceram. Vejam comigo aqui o que diz a letra A. Numere os acontecimentos da vida de Picasso em ordem cronológica e indique as estrofes correspondentes. Ou seja, aqui nesses quadradinhos pequenos é para colocar a numeração de 1 a 4, porque só tem 4 quadrinhos, e aqui nessa linha é para escrever aonde é que está falando sobre cada um desses acontecimentos, em qual estrofe está correspondendo. Vamos lá. Vejam o que diz aqui, ó. Em 1904, no primeiro, em 1904, apaixonou-se por Fernandes Olivier. Como vocês puderam notar aqui na leitura que eu fiz, em nenhum momento o texto cita o nome de uma mulher chamada Fernanda Olivier. Não cita, mas ele fala que ele se apaixonou por uma moça. Eu vou marcar para vocês bem aqui aonde é que está essa fala. Veja que diz bem aqui, olha. Logo conheceu uma moça, viu? Na tela branca, a paixão vermelha. Então, primeiro ponto é nós localizarmos que estrofe é essa. Vamos numerar aqui para saber que estrofe é essa. Como eu já falei no vídeo anterior o que são estrofes e o que são versos. Caso tenha dúvida, é só assistir o vídeo anterior. Nós temos aqui, ó, a primeira estrofe, segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e veja que aonde fala que ele se apaixonou foi no ano de 1904, quando ele se apaixonou pela Fernandes Olivier, foi na sexta estrofe, ó. Então, bem aqui, nesse espaço, nós vamos colocar aqui, ó, que era para indicar que estrofe corresponde a esse acontecimento aqui. Na sexta estrofe. Agora nós vamos procurar bem aqui, olha. Em 1901, seu melhor amigo morreu e Picasso passou a pintar telas somente em tons de azul e com pessoas tristes. Vamos ver novamente lá no texto. Eu vou mudar de cor aqui, que vocês irão ver que bem aqui, olha, ele fala nessa estrofe aqui de que um grande amigo dele morreu, partiu. Ele fala a autora fala partiu aqui, ó. E depois que ele perdeu um amigo, ele passou, ó, e com ele as cores só sobrou o azul. É quando ele começa, para demonstrar a dor dele pela perda, ele começa a pintar só pessoas tristes num tom azul, que é o que diz bem aqui, ó. Ele pinta pessoas tristes num tom azul. Em que estrofe isso aconteceu? Vejam lá. Primeira estrofe, segunda, terceira, quarta. Aconteceu na quinta estrofe, olha lá. E é o que nós vamos colocar nessa linha aqui, ó. Aconteceu na quinta estrofe. Quem escreveu assim, eu vou colocar até, inclusive até uma outra resposta aqui, que pode ter aluno que escreveu diferente. Pode ter aluno que escreveu assim. Na estrofe 5 também está certo, porque é para indicar a estrofe, está indicando. Então quem escreveu na quinta estrofe acertou, quem escreveu na estrofe 5 também acertou.
Vamos lá para o próximo acontecimento. Vejam lá. Em 1907, inventou o cubismo, juntamente com George Barks, e passou a fazer figuras humanas usando formas geométricas. Vamos lá no texto ver aonde foi que ele inventou o cubismo. Vou mudar novamente de cor aqui. Veja o que diz aqui, ó. A fase mais engraçada foi a cubista, ó, aonde Picasso embaralhou as formas, brincou com as normas. Viram em que, apesar de ser citado aqui, olha, novamente cubismo aqui, mas a estrofe que faz referência da invenção da nova técnica chamada cubismo é essa estrofe aqui. Vamos ver qual é a posição dessa estrofe. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vejam lá que é a posição 7. Então a resposta na estrofe 7. 7. Quem colocou na sétima estrofe também está certo. E finalmente aqui, ó, visitou Paris em outubro de 1900. Nós vamos ver que ele visitou Paris. É aqui, ó. Cresceu, foi para Paris e ficou impressionado com a cidade. Ele começou a pintar tudo que ele viu. Viram? Então, esse registro aí está na primeira, segunda, terceira, está na quarta estrofe, olha lá. Essa que será a resposta. Na estrofe 4. Bom, agora que nós já temos, eu vou até ampliar aqui para vocês verem. Agora que nós já temos a ordem aqui, ó, sexta, vou colocar aqui para vocês. Agora que nós já temos aqui, ó, a sexta, a quinta estrofe, a sétima estrofe e a quarta estrofe, já dá para a gente colocar em ordem cronológica, ou seja, ordenar, colocar na ordem. Então, onde vai ser o número 1? A quarta estrofe. Aqui, na quarta estrofe, vai ser a número 1. Pronto. A número 2 vai ser onde está a quinta estrofe. Aqui, ó. Número 2. A número 3 vai ser onde está a sexta estrofe. E, finalmente, a número 4 vai ser aqui onde está a sétima estrofe. Portanto, fica assim, ó. 3, 2, 4, 1. Essa é a ordem cronológica dos acontecimentos. Lendo para vocês, olha, ele primeiro. Qual foi o primeiro acontecimento? Ele visitou Paris em outubro de 1900. Depois, em 1901, veja que passou um ano, o melhor amigo dele morreu e ele começou a usar só tons azul para pintar pessoas tristes. E depois, 3 anos depois, ele se apaixona por uma moça, Fernandes Olivier, e 3 anos novamente depois ele vai e inventa o cubismo, junto com um amigo George. Viram? É assim que fica essa primeira questão. Vamos lá para a segunda. Ao contar sobre o artista, agora vai falar aqui sobre a autora. Ao contar sobre o artista, a autora deixa perceber suas preferências e opiniões. Observe os versos a seguir e assinale aquele em que isso aparece. Aparece que a autora deixa que as opiniões e as preferências delas pareçam. Então tem aqui a alternativa A, ó. É para marcar aqui, viu?
primeira palavra que ele disse foi lápis. O outro, mas a fase mais engraçada foi a cubista. O outro, a imagem que fica é Picasso e não tem igual. E a quarta frase, impressionado com a cidade, registrou tudo que viu. Vejam bem aqui, olha, quando ela diz assim, mas a fase mais engraçada foi a cubista. Quando ela fala isso, a autora, ela está dando aqui, ó, a opinião dela. Então aqui ela está expressando a opinião dela. Então essa daqui marca. E vejam que a outra aqui, aonde ela demonstra as suas preferências, bem aqui, ó, é aqui, quando ela diz a imagem que fica é Picasso e não tem igual, quando mesmo ele inventa um novo modo de pintar e começa a trocar, como diz lá no verso, ela começa a trocar, coloca bumbum no lugar do braço, ela dá formas diferentes, como nós podemos ver bem aqui, olha, na criança com flor. Veja como ela dá uma forma diferente para essa criança, para a flor. Ele mistura formas, ele mistura figuras geométricas. Então isso é o cubismo. Quando ela fala lá no final, a imagem que fica é Picasso não tem igual, ela está dando a sua preferência pelo artista. Ela está expressando aqui a sua grande estima pelo artista que foi Pablo Picasso. Então, eram essas duas aqui que era para marcar. Na segunda questão, vejam o que diz aqui, ó. Observe o trecho a seguir e sublinhe. O que é sublinhar? É marcar embaixo. Sublinhar, você vai fazer um traço embaixo. Só que você vai fazer um traço embaixo do verso. O verso é cada uma dessas linhas aqui, que exemplifique o modo diferente de Picasso pintar. Eu vou ler aqui para vocês essa estrofe. Ó, na época, foi aquele estardalhaço, desenhou perfil de frente, pôs bumbum no lugar dos braços, fez tudo diferente. Então nós vamos marcar, deixa eu colocar uma régua aqui para não ficar torto. Então, qual é o verso que fala, que exemplifica um modo diferente de Picasso pintar? Nós podemos ver bem aqui, ó, onde ele desenhou perfil de frente. Aqui é um. E o outro verso, imagina a polêmica que causou quando ele colocou o bumbum no lugar dos braços. Foi um outro modo diferente. Lembrem-se que ele pintava lá em 1901, 1904. E lá em 1907, quando ele descobre o cubismo, ele começa a pintar de modo diferente. Então imagina que lá no começo do século XX, o tipo de polêmica que as pinturas dele causou. Nós podemos ver aqui um retrato, olha aqui, ó, que está mostrando esse primeiro verso aqui, ó, desenhou perfil de frente. Então vejam aqui que ele tem um modelo de um perfil de rosto. Nós sabemos que o perfil é o contorno do rosto de uma pessoa visto de lado, ou seja, só apareceria um olho e o contorno do nariz. Então veja como ele começou a fazer, como diz aqui, ó, ele desenhou perfil de frente, ou seja, os perfis que ele fazia não eram de lado, era de frente. Viram como foi um modo totalmente diferente de pintar? Nós podemos ver novamente aqui o perfil indicado aqui, ó, na criança com flor. Veja que a criança está de perfil, ou seja, com o rosto de lado, mas aparece os dois olhos. Viram? Então esse era um dos
exemplos, como nós estamos vendo aqui, do modo diferente que Pablo Picasso pintava. Tá? Então vamos lá continuar. Agora nós vamos para a página 26. Olha lá. O trecho a seguir informa sobre o cubismo. Ele vai explicar sobre o cubismo, que é um movimento artístico criado por Picasso. Acompanhe comigo aqui, ó. O novo estilo de pintura que Picasso desenvolveu ficou conhecido como cubismo. Ele estava sempre chocando as pessoas, mas quando começou a pintar figuras humanas com nariz e olhos nos lugares errados, até seus amigos mais próximos acharam que ele havia se distanciado muito da realidade. Picasso continuou trabalhando com o cubismo, modificando-o com o passar dos anos. As pinturas se tornaram muito mais coloridas e planas. Esse foi um texto escrito por Mike Venezia, um fragmento escrito lá em 1996. Agora que temos a explicação do que é o cubismo, nós temos aqui, ó, duas pinturas. Letra A. Considerando o texto que você acabou de ler, qual das imagens a seguir é uma pintura cubista? Aí você vai justificar a sua resposta. Nós temos aqui a Marguerite em seu jardim, que é a primeira pintura. Olha aqui, ó, uma pintura feita em 1890. E a segunda pintura, Músicos com Máscaras, que foi feito em 1921. E então, o que foi que vocês responderam? Considerando o texto que você acabou de ler, qual das imagens a seguir é uma pintura cubista? A primeira ou a segunda? Aí você tem que justificar a sua resposta. Por se tratar de uma resposta justificada, ela está mais para uma resposta pessoal, mas eu vou colocar aqui uma resposta que tem a ver. Então, qual das duas pinturas é essa daqui, ó, a primeira? Uma resposta possível. E o nome da pintura é Músicos com Máscaras. Então, veja lá a resposta. Vou colocar aqui, devido ao pouco espaço que tem. Músicos com Máscaras. Ponto. Agora, por que que essa pintura aqui, Músico com Máscaras, ela é uma pintura cubista? Vou escrever bem aqui uma resposta possível. É uma obra, lembrando que toda vez que começa uma frase, começa com letra maiúscula. É uma obra cubista. Suas figuras coloridas e planas se distanciam da realidade, que é o que nós podemos ver bem aqui, olha, num texto acima, que diz que o Pablo Picasso, ele passou a aprimorar suas pinturas, tornando muito mais coloridas e planas. E os amigos mais próximos dele diziam que ele estava usando formas tão diferentes que estavam se distanciando muito da realidade. Foi por isso que eu, baseado nesse texto aqui, que eu dei a resposta aqui para essa letra A. Mas como eu falei, a resposta é pessoal. Letra B. Você concorda com a afirmação de que a fase cubista foi a mais engraçada? Agora essa daqui é uma resposta totalmente pessoal.
E aí, você concorda com a afirmação de que a fase cubista, essa fase criada por Pablo Picasso, ela foi uma fase engraçada? Você vai dizer sim ou não e vai comentar por que você acha. A quarta questão, olha, na terceira estrofe, qual é o sentido da onomatopeia zapt? Só para entendermos primeiro, aqui vejam o que significa onomatopeia. De forma assim bem resumida, quando nós tentamos imitar através de texto o som das coisas, é isso que é onomatopeia. Por exemplo, pafit. Quando você escreve pafit para imitar o som de um tapa, esse som pafit é uma onomatopeia. Au, 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 que é o som do cachorro latindo, também é onomatopeia. Sniff, sniff, o som do choro, também é uma onomatopeia. Veja o que diz aqui, ó. O que vem a ser onomatopeia. É um recurso de linguagem que procura imitar os sons por meio das palavras. O miau, au, au, atim, zum, também são exemplos de onomatopeia. E lá no texto, diz aqui, ó, na terceira estrofe, vamos lá para a terceira estrofe. Aqui, ó, primeira, segunda, terceira, tá aqui a terceira estrofe. Ó. Aqui na terceira estrofe aparece uma onomatopeia. Vejam lá, ó, zapt, tá aqui a onomatopeia. Esse zapt aqui, ó, zapt. Não parou mais. Desenhava as touradas da Espanha, cavalos, bonecas, meninos levados. Então, é com base nessa informação tá saindo tudo do lugar aqui, mas bora lá. Com base nessa informação é que nós vamos fazer bem aqui, ó, a quarta. Na terceira estrofe, qual é o sentido da onomatopeia zapt? E então, o que foi que vocês escreveram? Uma resposta possível para representar a onomatopeia zapt. Vou começar com zapt. Pode representar a rapidez com que o menino pega o lápis e começa a desenhar. Então essa é uma resposta possível, que o zapt ele pode representar a rapidez. Assim que ele se dá conta que ele gosta de desenhar, o zapt pode representar que ele pega com rapidez o lápis e começa a desenhar tudo que ele vê. Já que ele está lá em Paris, ele começa a desenhar touradas e tudo mais que ele consegue ver enquanto está em Paris, já que ele passou a morar lá. A última página, a página 27, lá na quinta questão, na primeira estrofe, qual é o sentido de fazer troça com traços? Vou mostrar lá essa estrofe que está se referindo. Vejam bem aqui, olha. A primeira estrofe. Picasso desde pequeno fazia troça com traço. E nós podemos ver bem aqui, olha, o significado de troça. Significa zombaria, gracejo, brincadeira. E nesse caso, desses três significados,
o que completa o sentido aqui, se nós formos trocar, seria brincadeira. E ficaria assim, ó. Picasso, desde pequeno, fazia brincadeira com traços. Viram? Nessa estrofe que a quinta questão está se referindo. Vamos lá voltar para ela. Ó, na primeira estrofe, qual é o sentido de fazer troça com traço? Então vamos lá. A expressão. Que expressão? É essa que está indicando aqui, ó. Fazer troça com traços. A expressão indica a irreverência do artista. Onde ele fazia brincadeiras com as obras. Fazendo brincadeiras com as suas obras. Ele se mostra irreverente aqui, quando ele fazia brincadeiras, quando ele brincava com traços, ele estava sendo irreverente, onde ele deixava as suas obras mais engraçadas. A sexta, releia esta estrofe. Mas a fase mais engraçada, vejam aí como essa sexta questão tem relação com o que eu escrevi aqui na quinta. Mas a fase mais engraçada foi a cubista. Picasso embaralhou as formas, brincou com as normas. Alternativa A. Assinale a frase abaixo que tem o mesmo sentido desse verso que eu acabei de ler. Ó. Picasso embaralhou as formas. Qual é das duas frases em que Picasso embaralhou as formas tem o mesmo sentido dessa frase aqui, ó? Picasso embaralhou as formas. É aqui? Picasso gostava das formas do baralho ou Picasso misturava as formas? Quem marcou essa alternativa aqui acertou. Ó, Picasso, ele misturava, quando diz aqui, Picasso embaralhou as formas, ele não estava embaralhando o baralho, ele estava misturando as formas. Alternativa B, agora assinale a frase que tem o mesmo, atenção, que tem o mesmo sentido desse verso aqui, ó. Brincou com as normas, que está dizendo bem aqui, ó, brincou com as normas. Qual das duas frases tem o mesmo sentido? Picasso desobedeceu às regras ou Picasso também gostava de brincar? Quem marcou a primeira opção acertou, porque tanto é que a palavra aqui que eu escrevi, irreverente, ó, a expressão indica a irreverência do artista. Ser irreverente é, de um modo geral, desobedecer às regras. Lembra que ele estava pintando o bumbum no lugar dos braços? Pois é, ele não estava obedecendo às regras que até então faziam parte naquela época, no começo do século XX. Então, brincou com as normas tem o mesmo significado de Picasso desobedeceu às regras. Então, quem marcou essa opção acertou. As duas últimas questões, a sétima e a oitava, vejam lá, ó. Procure no texto uma palavra que tenha o mesmo significado das expressões e copie aqui. Ó, discussão acirrada e confusão. Vamos lá procurar no texto uma palavra que tenha o mesmo significado. Que signifique a mesma coisa que discussão acirrada e confusão. Vamos lá para o texto. Então vejo aqui, ó. Quando, aqui nessa estrofe, quando ele cria o cubismo, ele começa a embaralhar as formas e brincar com as normas.
E isso, veja lá bem aqui, ó, nessa estrofe bem aqui, está a palavra que nós estamos procurando, ó. Quando ele começa a embaralhar as formas, naquela época, como eu falei, era o século... Naquela época era o começo do século 20, 1907, olha lá, o começo do século 20. Quando fala naquela época, está se referindo a esse período histórico aqui, ó. Naquela época foi aquele estardalhaço, veja aqui, ó. O que significa estardalhaço? Que é a resposta. Significa discussão acirrada, as pessoas começavam a falar, criticar, ficou aquela confusão quando o Picasso começou a apresentar suas obras. Então a primeira palavra aqui é estardalhaço. Agora nós vamos encontrar um significado para pedaços quebrados de louça, barro, pedaços quebrados de ladrilho, de telha, de vidro, de mármore e etc. Nós vamos encontrar bem aqui, ó. O que são esses pedaços aí? É uma técnica chamada mosaicos. Então essa palavra aqui, mosaicos, veja que o significado está bem aqui, ó. Mosaicos, desenhos formados por pequenas pedras ou vidros coloridos. Inclusive, nós teremos em uma das nossas aulas de arte, nós iremos trabalhar com mosaico. A resposta então aqui para o significado é mosaicos. Acertaram? Então vamos lá para a última. A oitava questão está querendo saber qual é o significado da palavra em destaque. Aí você vai marcar. A palavra em destaque é essa daqui, ó. Desenhou um perfil. Eu até já falei aqui no vídeo sobre o significado dessa palavra. Desenhou um perfil de frente. O que significa a palavra perfil? Desenho de um rosto visto de lado ou descrição de uma pessoa ressaltando suas características. O que quer dizer essa opção aqui? Eu vou escrever bem aqui, por exemplo. Me diz aqui o perfil, quando você fala assim, o perfil de um jogador, vou falar aqui o perfil do jogador Hulk, jogador do Atlético Mineiro. O perfil do jogador Hulk é um perfil de um jogador forte, veloz e que, por ser grande, é difícil derrubar. Então, quando eu falo dessas características, vejam aqui, ó. Estou citando o exemplo. Quando eu falo dessas características, eu estou me referindo a esse tipo de significado aqui, ó. Descrição de uma pessoa ressaltando suas características foi um exemplo que eu usei do atleta Hulk. Só que aqui nessa frase, desenhou um perfil diferente, não tem nada a ver com essa descrição. Quando lá no texto diz que o Pablo Picasso ele faz um desenho de perfil, ó, quando ele desenha um perfil, ela está se referindo a essa alternativa aqui, ó, que nós vamos marcar. Que é quando ele faz um perfil, é um desenho de um rosto visto de lado. Tá? Não esqueça. Eu vou colocar aqui uma foto de um perfil. Veja que nós temos aqui, ó, capturei na internet essa foto aqui para mostrar para vocês o que vem a ser um rosto de perfil. Olha essa daqui, ó, é o perfil. Veja que no perfil é mostrado só um lado do rosto. Aqui é o perfil direito. Aqui é o perfil esquerdo. E aqui nós temos o rosto de frente, ó.
Viu a diferença? Então, quando nós temos aqui na atividade, qual é o significado da palavra em destaque? Desenhou um perfil de frente. Nós sabemos que o perfil, como nós podemos observar aqui, um perfil não pode ser de frente. De frente é assim. E perfil é um rosto mostrado de lado. Ó. Viram? Lado esquerdo e lado direito. Só que o Picasso ele era muito ousado, então ele contrariou todas as regras da época e desenhou um perfil de frente, ó, muito engraçado. Então tá perguntando qual é o significado dessa palavra perfil. E o significado desse daqui, ó, é um desenho de um rosto visto de lado, como nós estamos vendo aqui. Então essa foi a atividade. Espero que vocês tenham acertado. Lembrando que se vocês não fizeram, estão cometendo um erro. Mas se vocês fizeram e cometeram alguns erros na hora de resolver a questão, é recomendável que vocês vão lá no livro, assistam esse vídeo, acompanhem o vídeo no passo a passo. Se vocês observarem que as respostas estão erradas, vocês apaguem e coloquem a resposta correta no livro, porque, como eu já falei, futuramente o livro de vocês será pedido para ser dado o visto. É importante que vocês sempre corrijam as atividades do livro.